Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de janeiro de 2026. São 11 horas, horário de Brasília. É estarrecedor, né? Na minha avaliação, eu acho estarrecedor. Tem gente que pode achar chocante, acho que talvez, não sei se são sinônimos, mas pode ser. Representantes dos Estados Unidos da América não têm conhecimento sobre a guerra, tampouco sobre geopolítica, o que é muito triste, e eles negociam, e isso é perigoso para a Ucrânia. Eu estou fazendo esse trabalho porque achei muito importante colocar isso, acho que isso é uma das dificuldades, até porque que a Ucrânia não tem concordado com as posições deles. Eu estou me referindo justamente aos amigos de Donald Trump, o Steve Witkoff, o corretor de imóveis, e seu genro, Jared Kushner, que também é um businessman, um homem de negócios. E eles estiveram numa entrevista com a imprensa, não só ucraniana, mas também com americana, europeia, que o que foi escrito aqui, eu estou baseando-me inclusive no artigo escrito por dois jornalistas do The Kyiv Independent, um chama-se Tim Zadorozny e outro chama-se Jimmy Mushroom. Então, essas duas pessoas fizeram esse artigo que é corroborado por analistas, inclusive ex-embaixadores americanos, se manifestaram sobre esse assunto. E quero convidar a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal. Acho que esse tipo de artigo, esse tipo de verdade, de investigativo que eu estou divulgando aqui, que não sou eu que investiguei, deixar claro isso, foram esses dois jornalistas que eu acabei de citar, mas mostra o nosso compromisso com a verdade. Nossas fontes são legítimas e verdadeiras. Inscreva-se no canal. E peço a todos também que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Conto com vocês. Bom, o principal enviado de Trump para negociar o destino da Ucrânia demonstra falta de conhecimento, o que é estarrecedor, o que é chocante, sobre guerra e geopolítica. O alto enviado dos Estados Unidos, que já citei o nome, né? Não vou ficar repetindo todas as vezes, talvez mais alguma vez repita, envolvido nos esforços para pôr fim à guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, demonstrou falta de compreensão básica do sistema político ucraniano e da própria guerra, durante uma conversa fechada com um pequeno grupo de repórteres, onde o apurado pelo Kyiv Independent, né? Esse eles chamam de funcionário, mas na realidade ele é um assessor de alto nível, nomeado para esse tipo de negociação pelo presidente norte-americano. E ele está envolvido nessas negociações de alto nível com Moscou e Kiev. Mas agora, meu comentário é, ele sempre demonstrou isso, porque sempre apenas vende a posição de Moscou e tenta empurrar goela abaixo para a Ucrânia. E a Ucrânia, graças a Deus, bravamente sempre resistiu e por isso sofreu muitas críticas do presidente americano. E a Rússia, enquanto a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos agora estão retomando novamente a fase diplomática ativa sob um esforço renovado do presidente americano para pôr fim à guerra. Durante as conversas recentes com esses repórteres e outros, né, esse americano, que é o Steve Witkoff, ele afirmou incorretamente que Kirilo Budanov, que é o general que foi nomeado para o assessor principal, o chefe da administração presidencial, né, que ele ocupa o cargo de vice-presidente da Ucrânia. Então, ele já demonstrou conhecimento e durante a entrevista dirigia-se assim. O general Budanov, na realidade, é o vice-presidente deles, falou o Steve, né? A Ucrânia não possui um vice-presidente, é isso que ele tinha que se flagrar, como muitos outros países não possuem. De acordo com a Constituição, o presidente é o chefe do Estado e, caso esteja possibilitado de exercer suas funções, a autoridade passa temporariamente para o presidente do parlamento, nem para o primeiro-ministro, que é de fato quem toca a máquina estatal da Ucrânia. Nem o primeiro-ministro assume isso. Então, na realidade, o primeiro-ministro é um ministro mais reforçado que o outro, só isso, né?
O chefe do gabinete da presidência atua como principal assessor e chefe do gabinete da presidência, supervisionando as operações diárias, coordenando políticas entre as agências governamentais, gerenciando as relações com o parlamento e as instituições de segurança e os parceiros estrangeiros. É claro, na minha avaliação, é o cargo mais influente, talvez até seja mais importante, eu não sei, mas pela proximidade que ele trabalha no mesmo local de escritório com o presidente, lhe dá uma influência grande, talvez maior que outros, mas não confere a ele poderes executivos de acordo com a Constituição ucraniana. E o mesmo enviado americano também pareceu desconhecer fatos importantes sobre a cronologia da guerra. Ele foi questionado nessa entrevista fechada se a iniciativa de paz de Trump visava encerrar a guerra até o 4º aniversário em 24 de fevereiro. O Witkoff sugeriu que não sabia quando a invasão começou em grande escala. Não sabia. Eu não sabia qual era a data do aniversário, respondeu o principal enviado dos Estados Unidos da América. Não acho que nos sintamos pressionados a isso porque temos um aniversário de 4 anos, disse ele. O funcionário foi além, afirmando incorretamente que a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia durou mais tempo que a Segunda Guerra Mundial. O interessante é que, pelo menos, os jornalistas ucranianos estão chamando ele de funcionário. Ele não é um funcionário público, né? Ele é apenas um enviado especial de alto nível, nomeado por... Vai ficar mais interessante agora, daqui a pouco, né? Aí ele diz o seguinte: acho que a guerra mais longa de todas durou mais que a Segunda Guerra Mundial, a essa altura já dura muito tempo. Então é uma afirmação enganosa. Ele deveria, é uma coisa, um detalhe bobo, mas pode não ser tão bobo assim, porque a Rússia lançou sua invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, comparando apenas esse período. E a guerra entrará no 4º ano dessa segunda fase no próximo mês, agora em 24 de fevereiro. Embora tenha durado mais tempo do que a guerra germano-soviética, que foi de 1941 a 1945, a Segunda Guerra Mundial como um todo começou em setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha na época nazista, e terminou em 1945, tornando-se um conflito mais longo no geral. As declarações aumentaram a preocupação em Kiev sobre a composição e o preparo da equipe da negociação de Washington. Eu acrescentaria, na realidade, ele falou o preparo, o repórter quis ser educado, mas na realidade é o despreparo mesmo, a falta de qualificação dessa equipe americana. Os enviados de Trump, encarregados de resolver a guerra da Rússia, não conseguem não possuem, formação diplomática tradicional, o que representa um afastamento da prática americana anterior. Vou citar aqui um deputado ucraniano, Alexander Mereshko. Ele é o chefe da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento ucraniano. Ele descreve a situação como profundamente preocupante. Este é um problema sério, disse Mereshko, e já cometeu vários erros, tanto técnicos quanto essencialmente diplomáticos sérios. Mereshko afirmou que esse enviado americano parece suscetível às narrativas russas e aborda as negociações por uma ótica transacional em vez de uma política ou jurídica. Se veja, eu sempre digo que eles querem vender imóveis, e é justamente transacional. São corretores, querem fazer uma transação. Por exemplo, eles encaram as questões territoriais como bens imóveis, disse esse deputado ucraniano, como bens imóveis. Isso está completamente errado. Eles não conhecem o básico, os fundamentos da política, da história, do direito internacional. O ex-embaixador dos Estados Unidos na América, Stephen Piffer, agora falar um americano, o que ele falou ao Kyiv Independent, que o funcionário americano também não conta com assessores experientes em assuntos relacionados à Rússia e à Ucrânia. Não tem nenhum diplomata, nenhum político, nenhum general, que os generais americanos têm essa formação para assessorá-lo. E eu tenho visto alguns blogs com generais, americanos falando que são muito bem posicionados e têm um conhecimento profundo de geopolítica. Em contrapartida, Putin possui um profundo conhecimento dos detalhes dessas negociações sobre a guerra na Ucrânia e ele é geralmente acompanhado por seu conselheiro de política externa, Yuri Ushakov. Eu até quero fazer um parênteses aqui. A gente pode não gostar da Rússia, não gostar do Putin,
e nem do Ushakov, mas o Yuri Ushakov é um cara preparado, né? Ele atuou 9 anos, como embaixador da Rússia nos Estados Unidos da América. Então é um cara competente. E é ao contrário desses corretores de imóveis, né, de galinha morta, queria vender apartamentos em Nova York, que ficaram milionários com isso. E também acrescentou a Influence Inside the US, é o nome da publicação, Delegation. Ela é membro, é Alexandra Filipenko. Ela é especialista nas relações EU-Rússia. Descreveu o enviado como simplesmente alguém com quem Trump confia, e não como um diplomata experiente, explicando por que ele recebeu uma missão, uma pasta tão delicada. E o Christian Carrill, que é colunista da revista Foreign Policy, afirmou que o caso se encaixa em um padrão antigo da diplomacia americana, onde indivíduos com pouca experiência ou nenhuma são nomeados para cargos de embaixador, como recompensa por contribuições de campanha ou lealdade ao presidente. Dito isso, não creio que tenhamos visto um caso tão extremo quanto o desse enviado americano, acrescentou Carrill. É importante que essa falta de conhecimento representa sérios riscos para a Ucrânia, ou melhor, é evidente, né, que tem de fato sérios riscos. E o John Altwanger, redator da revista Foreign Policy, acrescentou que essa pasta atribuída ao enviado americano pelo governo de Donald Trump seria extremamente desafiadora, mesmo para alguém com vasta experiência em diplomacia e geopolítica. Geralmente, essas discussões são lideradas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América ou por diplomatas de carreira que muitas vezes são auxiliados e aconselhados por uma equipe de especialistas no assunto e outros funcionários, acrescentou Altwanger. E eu diria para vocês, eles são amadores, eles são gente que sabem só comprar, vender terreno, comprar, vender apartamento ou prédios. E novamente voltando ao deputado ucraniano Mereshko, foi direto em sua avaliação do papel do enviado americano, chamando-o de muito ingênuo e inexperiente, e dizendo que às vezes ele faz declarações chocantes, argumentando que ele deveria ser removido da delegação por completo. Uma fonte do gabinete do presidente disse ao Kyiv Independent que dentro da delegação ucraniana, Jared Kushner, agora indo para o genro do presidente, né, Trump, está se consolidando cada vez mais como uma figura dominante. Ele deve talvez tirar o Witkoff e colocar o genro, que está lá na realidade para defender os interesses de negócio da família Trump. Essa era a primeira finalidade dele, exercendo maior influência nas negociações do que os outros membros da equipe. O Jared Kushner observa enquanto o presidente americano discursa na Casa Branca. E até Kushner parece mais profissional, disse Mereshko, acrescentando que Kushner parece ter sido incluído para desempenhar o papel de uma espécie de comissário. O presidente Trump está retornando a um estilo de diplomacia que não é usado mais hoje em dia, na minha opinião. É antigo, acho que muito antigo, e acho que é do tempo do faroeste ainda, que eram escolhidos por amizade e por donos de ranchos nos estados para serem os assessores do presidente, mas por alguém próximo e de confiança do governante. Segundo Nicholas Wetkoff, professor de prática e diplomacia na Universidade SUAS, também é diplomata, ele disse o seguinte, estou falando bastante dos americanos, a opinião deles, isso pode funcionar bem em questões simples, mas para questões complexas, muitas vezes profundamente históricas, como a Ucrânia, não ter experiência na região é uma desvantagem. Com a retomada das negociações, na minha opinião, o risco não é apenas de má imagem, mas também de decisões equivocadas, num momento em que a diplomacia toca em questões cruciais para a sobrevivência da Ucrânia. É isso que se está se discutindo e que talvez isso case com o interesse do Trump e do Putin, que quer aliar-se a Putin, embora que face às últimas posicionamentos, não só os últimos, mas desde o início do Putin, que tem feito ele passar vergonha e ter humilhado pelas suas decisões, não esteja funcionando mais. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo e eu quero complementar. Esse negociador, sem dúvida, tem que ser trocado.
Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.